Que a maravilhosa graça e a paz de Cristo Jesus sejam com cada coração. Somos todos bem-vindos e acolhidos no amor do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, à presença do Senhor, para tomarmos parte juntos no culto que é seu. Neste 16º domingo do tempo comum, tempo assinalado pela cor verde que recobre os paramentos do altar, as vestimentas litúrgicas e nos evoca a realidade da vida. A vida que em Deus encontra sua origem e seu firme sustento. Ele é o nosso amparador, a nossa rocha inabalável, sobre a qual estamos alicerçados. Ela que não vacila e nos permite caminhar seguros sempre após Cristo Jesus. É tempo de bendizermos a Deus e de cantarmos a glória do seu Cristo. Louvores a Cristo é o cântico de número 123 do Inário Evangélico, que entoamos dirigidos pela maestrina Helen Heisley, acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Cantemos! Feche os seus olhos, nós vamos falar com Deus. Neste espírito de adoração e louvor, nos dirigimos ao Todo-Poderoso em oração. Senhor Deus, é pela Tua graça que uma vez mais temos esta enorme alegria de tomarmos parte juntos, em espírito e em verdade, no culto que é Teu, nesta Santa Assembleia do Senhor. E como é bom estarmos aqui, diante do Teu trono de graça, irmanados pelo agir poderoso do Espírito Santo em o nome de Jesus, como povo Teu que somos. Sim, ovelhas do Teu pasto, rebanho do Teu pastoreio, povo eleito, escolhido por Ti para ser objeto do Teu amor. Cantamos-Te a glória, ó Senhor, evocamos as Tuas maravilhas, tudo aquilo que és e tudo aquilo que fazes, especialmente o que operas em favor dos que são teus. És um Deus grandioso, sobremodo elevado em tua majestade. Reinas soberanamente acima de todas as coisas. No entanto, velas por nós, pequeninos como somos, tão diminutos perante a tua infinita grandeza.
olha-nos com ternura, envolve-nos em ternos afetos e misericórdia, e assim outorga-nos a bênção da vida e vida perenal. Adoramos-te, louvamos, te exaltamos-te, ó Deus, e tudo fazendo na mediação do teu Filho unigênito, Jesus, o Cristo, o Salvador. Amém. Neste espírito de exaltação, de adoração e louvor, cantamos ao Senhor. Cantate Domino, de Mark Reis. É a peça entoada pelo coro Aidea Moraes, sob a direção geral da maestrina Helen Heisley, com o acompanhamento da pianista e organista Gisele Santana. E ainda a edição em vídeo do nosso irmão Daniel Schmidt. Ouçamos o coral. Cantai a Deus um cântico novo, cantai a Deus em toda a terra. Cantai a Deus um cântico novo, cantai a Deus em toda a terra. Cantai a Deus um cântico novo, cantai a Deus em toda a terra. Cantai a Deus um cântico novo, cantai a Deus em toda a terra. Cantai a Deus e bendizei seu nome, o seu nome. Cantai a Deus, louvai a Deus, cantai a Deus, povos cantai. Louvai a Deus, glorificai, louvai a Deus, sua glória cantai. Cantarei ao Senhor, cantarei sim, cantarei ao Senhor, cantarei sim, aos anjos, Senhor, cantarei sim, aos anjos, Senhor, cantarei sim, aos anjos, cantai. Cantai a Deus um cântico novo, cantai a Deus em toda a terra. Cantai a Deus um cântico novo, cantai a Deus em toda a terra. Com alegria cantai ao Senhor, cantai a Deus, cantai a nosso Deus. Cantai a Deus um cântico novo, cantai a Deus em toda a terra. Cantai a Deus um cântico novo. Se você tiver uma Bíblia consigo, eu convido você a abri-la comigo nesta hora. Nós vamos abrir no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, para a leitura do Salmo 52, Salmo de Davi. Este é um dos textos indicados pelo Lecionário Cristão para este 16º domingo do tempo comum que estamos vivenciando. Estamos no Antigo Testamento, no livro dos Salmos, no Salmo de número 52, Salmo de Davi, onde se lê assim: Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus dura para sempre. A tua língua urde planos de destruição. É qual navalha afiada, ó praticadora de enganos. Amas o mal antes que o bem. Preferes mentir a falar retamente. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Há de arrebatar-te, arrancar-te da tua tenda, te extirpará da terra dos viventes. Os justos hão de ver tudo isso. Temerão e se rirão dele, dizendo: Eis o homem que não fazia de Deus a sua fortaleza. Antes, confiava na abundância dos seus próprios bens
e na perversidade se fortalecia. Quanto a mim, porém, sou como a oliveira verdejante na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para todo sempre. Dar-te-ei graças para sempre, porque assim o fizeste. Na presença dos teus fiéis, esperarei no teu nome, porque é bom. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto lido traz admoestações e exortações. Ele nos fala do perigo de seguir a via da maldade ou do pecado e ainda o perigo de incorrer em soberba ou na idolatria de si mesmo, dos próprios bens, dos próprios recursos e capacidades. Quando depositamos a nossa confiança naquilo que não é Deus, estamos praticando ato idólatra, glorificando o que Deus não é. O texto é, portanto, um apelo a que depositemos a nossa confiança e, portanto, com ela, a nossa fé em Deus e em Deus somente, pois somente desta maneira estaremos verdadeiramente seguros, posto que só Deus tem poder para salvar. E é isto que somos convidados a fazer neste tempo de contrição e recolhimento. Se você puder, onde se encontra nesta hora, dobre os seus joelhos, se não ao menos feche os seus olhos, guarde um tempo de silêncio e nesse período converse com Deus no íntimo do seu coração. Coloque perante Ele a confissão dos seus pecados e de suas misérias. Fale de suas necessidades, do anseio de sua alma e faça-o na certeza de que Deus está atento à nossa oração. Está pronto para vir ao encontro das nossas necessidades e supri-las todas, pois é o Pai sobremodo amoroso, a fonte de toda graça e de todo o bem. Com fé, confiadamente e em o nome de Jesus, busquemos ao Senhor em oração. Como é maravilhosa a Tua graça, Senhor, pois na certeza de Tua presença, jamais nos sentimos sozinhos. Mesmo quando todos eventualmente nos faltam e parecem nos dar as costas, Tu estás sempre ali. E na Tua doce companhia encontramos conforto, consolação e segurança para prosseguir avançando na caminhada da vida, nessa maravilhosa jornada que empreendemos contigo. Sim, porque por vezes as circunstâncias nos são adversas. Há lutas que precisamos travar. E sabemos que somente as podemos vencer se auxiliados por Ti, mediante o Teu poder que é conosco no agir do Espírito Santo e em o nome do Teu Filho Jesus. Não confiamos na força de nosso braço ou de nossos cavalos ou de quaisquer recursos que tenhas colocado ao nosso dispor. Confiamos tão somente em Ti, ó Deus, em Tua providência, em Teu imensurável poder e nas Tuas promessas que se cumprem, pois Tua palavra não pode mentir. Assim, uma vez mais, nos entregamos a Ti em oração e entregamos aos Teus cuidados os anelos de nossa alma. E o fazemos com confiança, na certeza de que ouves a nossa prece e envias resposta às nossas petições, pois oramos na mediação do Cristo, como nos ordenaste fazer. Oramos
no nome santo de Jesus, o Salvador bendito. Amém. Não há distância que possa nos separar do amor de Deus. Isto é cantado pelo salmista e nós cantamos também. Eu não posso fugir do teu espírito, canção adaptada do Saltério, hino de número 208 do Inário para o Culto Cristão. Nós o entoamos dirigidos pela maestrina Helen Heisley e acompanhados pela pianista e organista Gisele Santana. Vamos cantar. E uma vez mais gozamos dessa oportunidade de responder, na medida das nossas possibilidades, ao amor divino. Sim, porque o amor de Deus demanda de nós uma resposta. Mas que darei ao Senhor por todos os benefícios para conosco? Bom, tudo vem do Senhor. Então, somente daquilo que dele recebemos é que confiamos agora aos cuidados da Igreja como expressão de gratidão, de reconhecimento à divina providência, de desejo de fidelidade à causa do seu Rei. Este é o ato do ofertório, momento litúrgico tão caro à nossa tradição reformada. Para participar dele, você pode se servir dos meios eletrônicos e digitais disponíveis a esta finalidade. Nesta hora, na tela do seu monitor, você encontra os dados da nossa conta corrente e, através deles, pode fazer o seu Pix, a sua transferência, o seu depósito, de uma maneira prática e segura. Participe e se faça uma bênção na vida da Igreja, como ela, por certo, é uma bênção na vida de muitas pessoas. Vamos orar e suplicar a Deus que consagre os recursos que ora encaminhamos à Igreja. Senhor Deus, Pai bendito, dízimos e ofertas trazidos à casa do tesouro são símbolos, são expressões de um sentimento profundo de gratidão que partilhamos todos nós que temos sido objeto do Teu cuidado, do Teu amor perene. São também expressão do nosso desejo de permanecermos assim firmes e engajados na causa do Evangelho, servindo ao Teu reino, para a glória do Teu santo nome, para a edificação e a salvação de muitos. Nós te rogamos, Senhor, que recebas, portanto, os dízimos e ofertas que agora colocamos sob os cuidados da Igreja e que abençoes estes recursos para que, ao serem administrados pelo Teu povo, sirvam abundantemente à transformação de um mundo marcado pelas trevas mediante o avanço do reino que é Teu. Faz com que esses recursos se multipliquem e que, assim, possam atender a muitos, levando a cura ao enfermo, colocando de pé o que está caído e alumiando a realidade daqueles que se veem imersos na escuridão do engano. Abençoa-nos, portanto, ó Deus, e assim te glorificaremos. É a prece que te ensejamos no nome santo do Cristo, Jesus, teu Filho, o Salvador.
Amém. Convido você mais uma vez a abrir comigo a sua Bíblia e nós vamos abrir juntos no Antigo Testamento desta feita, no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5, onde está o texto sobre o qual vamos refletir. Estamos no Antigo Testamento, estamos nos livros dos Reis, são dois. Você vai encontrar o segundo livro dos Reis e nele o capítulo 5, e o texto de nossa reflexão se encontra entre os versículos 1 e 19. Estamos no segundo livro dos Reis, no capítulo 5, lendo desde o versículo 1 ao 19. Relato que nos fala assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra, de 2 mulos, porque nunca mais oferecerás teu servo holocausto e nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor.
Nisto perdoe o Senhor a teu servo. Quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Bendito seja o Senhor pela sua santa palavra. Amém. O texto que acabamos de ler no segundo livro dos Reis, capítulo 5, versos de 1 a 19, encontra-se inserido num ciclo muito particular e muito especial, o chamado ciclo do profeta Eliseu, no qual são narrados os portentosos feitos deste homem de Deus que sucedeu ao não menos grandioso profeta Elias. E neste episódio em particular, encontramos um relato que é bastante conhecido e que se destaca dentre aqueles constantes deste ciclo, o chamado relato da extraordinária cura de Naamã, o Ciro, um personagem interessante e ambíguo. Veja, segundo os dados da narrativa, este era um homem de elevada proeminência no reino da Síria, aquela nação algo vizinha a Israel, mas que partilhava com Israel uma relação tensa, marcada por conflitos. Uma nação que por vezes se avizinhava inimiga declarada e ameaça constante no horizonte israelita. Naamã ali ocupava a mais alta patente militar. Era ele o comandante de todo o exército sírio e alguém que gozava de grande apreço, não apenas perante o rei, a quem aparentemente responde de forma direta, mas também junto ao povo. Seus feitos e vitórias em campanhas militares o tornaram um valente, a figura de um prestigiado herói de guerra. E por isso, Naamã gozava da admiração dos seus concidadãos. Vemos que, de modo muito peculiar, os seus subordinados diretos revelam por ele um apreço muito grande por sua figura, a ponto de chamarem-no de meu pai, conforme o versículo 13 do texto que acabamos de ler. Mas note a ambiguidade que pesa sobre esta figura, a figura do notável Naamã, oficial de mais elevada patente militar, homem que responde diretamente ao rei de sua nação, valente herói de guerra, admirado por muitos. A despeito de toda essa grandeza pessoal e de sua posição privilegiada na hierarquia social, Naamã é alguém que carrega em si, em sua carne, em sua pele, um estigma terrível. Naamã é leproso. E este dado nos é fornecido já no primeiro versículo do trecho lido, no final do versículo. Sabe-se que no mundo antigo, e particularmente no Antigo Oriente Próximo, pessoas vítimas de tais moléstias, a que rotulava-se como lepra, sabe-se que muitos males eram referidos por este termo, que era então uma rubrica genérica e abrangente, lepra.
Pessoas vítimas destas moléstias eram forçosamente segregadas no mundo e no contexto social de então. Eram banidas do convívio com as demais pessoas. Até mesmo espanta que Naamã, sendo leproso, como o texto nos informa, pudesse haver alçado tão elevada condição naquela sociedade. Havia até mesmo em Israel leis que previam que, caso um leproso se aproximasse de um cidadão comum, ele, para defender a sua família, era autorizado e até mesmo encorajado, desde uma perspectiva ética, enquanto defensor dos seus, a tomar pedras e repelir o leproso à força, lançando mão de violência. Espanta que Naamã, leproso, tenha alçado tão prestigiosa condição. É possível, inclusive, que esta contradição, este paradoxo, se explique por meio dos seus êxitos militares. Como diz o ditado, contra fatos não há argumentos. Talvez os seus êxitos tenham sido capazes de suplantar um estigma social tão sedimentado quanto o da lepra. Isto nos sugere o quão grandiosos seus feitos teriam sido. É assim que nos é entregue pelo texto esta ambígua personagem chamada Naamã, uma figura de atributos paradoxais. Por um lado, aquilo que Naamã carrega de virtuoso, a saber, a sua bravura, a sua destreza como comandante do exército sírio, era algo de que se orgulhar, algo que o tornava admirável, respeitado em sua nação. Qual grande conquistador! Naamã não apenas tinha logrado êxito em suas campanhas militares, mas também, por meio delas, ascendera socialmente de forma notável. Contudo, por outro lado, a marca da enfermidade que carrega em sua carne, em sua pele, o estigma de sua lepra o constrangia, por certo, tornava-o digno de pena, um mal terrível e sem cura. E diante deste estigma, o grande herói se apequena. Ah, sim! Dotado de tamanha bravura e contando em seu cartel com tantas vitórias, tinha de reconhecer-se impotente perante a doença, face uma batalha que jamais poderia vencer. Por 3 vezes, conforme a narrativa lida, Naamã foi interpelado. Interpelado a fim de que pudesse aquecer ao desafio da fé, da obediência à palavra do Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos, o Deus único e verdadeiro, interpelado a fim de que abrisse o coração ao acolhimento da maravilhosa graça do Altíssimo. Diante dele, o agir providente do Senhor descortinava um novo horizonte, no qual a cura para o seu mal humanamente incurável se revelava possível e até mesmo próxima. Na mediação de 3 outras personagens, o Deus providente, até então desconhecido de Naamã, se manifesta e lança um apelo veemente ao coração deste grande homem da nação síria.
E foi paulatinamente, aos poucos, e não sem dificuldades e dificuldades sérias, que Naamã se precipitou na direção do Deus que o chamava, até que o encontrou. E o fabuloso guerreiro sírio, por fim, viu-se travando a mais difícil de todas as batalhas, aquela que acontece no íntimo dos nossos corações e na qual nos defrontamos não com um oponente exterior, mas com o nosso próprio eu. Primeiro, a palavra do Senhor veio a Naamã por intermédio de uma menina, o que é interessante. Sabe-se que as crianças, no contexto do Antigo Oriente Próximo, não gozavam, digamos, de muito prestígio. E estudiosos chegam a rotular a criança como um elemento marginalizado naquele tempo e naquela cultura. Mas esta é uma menina que traz, agregada à sua condição de infante, o fato de ser escrava. Uma menina escrava israelita e que desta condição serviu, inserira-se na casa de Naamã, servindo a sua esposa. É por meio dela que o Senhor fala a Naamã primeira vez. A palavra da menina é um desafio, e um desafio à fé. Diz ela no versículo 3, tomara o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Diante de um problema para o qual via-se incapaz de prover qualquer solução efetiva, Naamã foi confrontado com o testemunho daquela garota, que atestava o fato de em Israel haver um poder que é capaz de realizar o que a princípio parece humanamente impossível. Ela falava do poder de Deus, do Deus de Israel, que se manifestava ali na pessoa do seu profeta, homem de Deus, Eliseu, nós o sabemos. Aparentemente, Naamã acreditou na possibilidade de existir tal poder e deu um voto de confiança à palavra dada por intermédio da menina. Alguém que não tinha esperança nos seus próprios recursos ou nos recursos daqueles que o cercavam, fizera então uma aposta e acolhera o desafio. E foi assim que Naamã partiu da Síria rumo a Samaria, levando carros, cavalos, tesouros, soldados e até mesmo uma carta que lhe fora concedida pelo próprio rei da Síria, endossando o seu pleito, mas, sobretudo, a sua autoridade. O intrépido conquistador Naamã, munido dos recursos de que dispunha como alto oficial sírio, homem que responde diretamente ao rei, que tem perante si muitos que lhe são subordinados, admirado pelos compatriotas, sai munido dos tais recursos como que em campanha. Eu fico imaginando Naamã atravessando o território que separa o lugar onde está na Síria da Samaria, onde se encontra o profeta, acercado de seus carros, cavalos, tesouros e soldados, uma figura gloriosa, dotada de intrepidez, em campanha para a conquista da bênção que almeja para si e que cresce legítimo pretendente. Ele vai como que para tomar
posse de algo a que deve dispor por direito. Mas Naamã ainda tem lições a aprender até que a bênção efetivamente seja sua. E elas dizem respeito à soberania de Deus, ao poder divino, à graça divina e à nossa necessária humildade perante todas estas coisas. O Senhor falou segunda vez a Naamã, e desta feita na pessoa de um garoto de recados, um mensageiro enviado a ele pelo profeta Eliseu, que não o recebe em sua casa, mas o encontra a meio caminho por meio deste seu discípulo. O rapaz diz a Naamã algo que dele demandará obediência. Conforme o relato no versículo de número 10, ele diz: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Neste ponto, Naamã, herói de guerra, homem de grande prestígio e elevada estatura social, admirado por tantos, obedecido por muitos, queda-se irado. Ele está desapontado e o seu desapontamento o faz ficar furioso. Furioso, em primeiro lugar, pelo modo como fora recebido, não pelo próprio profeta, mas pelo seu moço. Ora, ele que fizera tão longa jornada, cercado de tantos tesouros, figura da qual aquilo ao redor falava com tanta eloquência, como poderia ser desprestigiado a tal ponto? Ele tinha consciência de ser um homem importante, mais que isso, sobremodo importante, e não recebendo do profeta a deferência que julga devida à sua pessoa, vê-se insultado, mas desapontara-se também com o procedimento que lhe fora proposto, e isto também o leva à ira. Naamã concebera na sua mente um certo script, um roteiro que o homem de Deus e até mesmo o seu Deus deveriam seguir. Sim, afinal, Naamã fala da posição elevada de um oficial sírio a uma nação que lhe parece inferior e lhe deve subordinação. Ele havia concebido em sua mente um certo ritual. E o profeta, assim como a divindade por ele representada, não se submetem ao rito estipulado e nem correspondem à sua expectativa, não lhe podem servir. Naamã fora ferido em seu orgulho e, indignado, recusa-se a obedecer ao que preceitua-lhe o profeta ou o seu criado, e é assim que dá as costas àquela localidade e decide-se por partir. Mas o Senhor falou a Naamã uma terceira vez, e desta feita por meio de seus próprios subordinados. Perceba, uma escrava israelita, menina, um garoto criado servo do profeta, agora os subordinados sírios. Todas figuras que evocam algo de inferioridade dentro da suposta hierarquia social, todas dando voz ao Deus que é soberano e todo-poderoso, está acima de tudo e de todos, de toda a realidade, todos ensejando a Naamã uma importante lição acerca da soberania divina, do poder de Deus, da sua graça maravilhosa e de nossa necessária humildade perante todas estas coisas. Mas Naamã é tardo neste aprendizado e precisa passar ainda por esta terceira vivência tão fundamental. Nesta terceira vez em que o Senhor fala a Naamã e o interpela,
Os seus subordinados fazem ao grande oficial sírio um apelo. Um apelo para que atenda à palavra dada pelo profeta através de seu criado e acolha o dom gracioso de Deus em sua vida. Dizem eles, conforme o versículo 13, meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. A fé em Deus, no Deus bíblico, no Deus único e verdadeiro, o Deus em que cremos, a fé neste Deus demanda-nos obediência, livre obediência a Ele, a sua palavra, que é a expressão da sua vontade. Mas tal obediência somente é possível ao coração humilde, àquele que é capaz de subordinar a própria vontade à vontade de outrem, a saber, a vontade do Senhor. E é neste ponto da narrativa em que Naamã, o grande, finalmente cede. E é muito significativa a expressão empregada pelo narrador para descrever este momento e a atitude praticada por ele. Diz o versículo 14 que Naamã então desceu. Sublinho o verbo, desceu. De sua condição tão elevada, baixou. Colocou de lado por alguns instantes o orgulho e a vaidade que o acompanhavam. E assim, despido destes elementos, foi que Naamã, conforme o versículo 14, mergulhou no Jordão. 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E mediante a sua atitude humilde, experimentou o milagre que se opera no poder do Deus Altíssimo e Soberano, consoante a sua graça. Tudo se fez novo. E o que parecera impossível, convertera-se em realidade presente. Ainda nos termos do versículo 14, a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Impactado pelo agir de Deus na sua vida, Naamã achava-se então confuso. Um Deus cujo poder é tão grande, um Deus que é soberano sobre todas as coisas, que é capaz de realizar os impossíveis e que tudo concede graciosamente, sem preço, era algo completamente inusitado para o sírio. Um Deus que aparentemente não fazia caso dos seus tesouros, da sua autoridade, ou sequer do seu prestígio como herói de uma nação. Um Deus que nada requeria àqueles que o buscam, ainda que mediante graça tão inaudita, senão apenas a fé, a obediência e a humildade. Tudo isso escapava ao entendimento de Naamã, mas ainda assim, Naamã vira-se propenso a uma decisão e a tomou. Decidiu-se por esse Deus, por entregar-se a Ele e tão somente a Ele servir. E quando retornou por fim à sua terra natal, Naamã já não era mais o mesmo homem. Sim, tudo se fizera novo. E nesta novidade de vida era como se Naamã tivesse nascido outra vez. Pela fé, pela obediência e, sobretudo, pela humildade que tornara estas coisas possíveis, Naamã havia acolhido em seu ser o mistério da maravilhosa graça de Deus, que opera na vida humana, e desde então
a bênção divina o acompanhava por todo o caminho. Seguia, pois, debaixo desta palavra dada pelo profeta aí que lhe diz: vai em paz. E hoje somos convidados ao acolhimento desta mesma graça. Mediante a humildade, pela fé e em obediência à palavra de Deus, acolhamos a sua graça e a sua paz estará conosco, no poder do Espírito Santo, com a graça do bom Jesus. Amém. E o nosso querido amigo, pastor reverendo Euler Cleiton Gomes da Silva, ministro do Presbitério Inconfidentes, que tem cooperado conosco em tantas frentes de atuação, traz também uma palavra para deixar com a igreja e é para nos abençoar. Vamos ouvi-lo com vivo interesse. Ele também nos fala da parte do Senhor. Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez eu vos trago um trecho da Palavra de Deus que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1 apenas. É um texto bem conhecido e que diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Fé é algo extremamente necessário. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus e que o justo vive pela fé. Mas nós vivemos num mundo extremamente visual, num mundo extremamente tátil, num mundo onde nós precisamos enxergar com esses olhos e às vezes até tocar com essas mãos. Ora, a fé é algo diferente. A fé nos dá uma dimensão totalmente diferente desse mundo do físico que nós vivemos. Viver por fé é saber que mesmo que as condições se apresentem de uma forma, pela fé nós somos vitoriosos. Mesmo que pareça não haver solução, que pareça haver dificuldades extremas diante de nós, a fé nos garante a vitória, pois em Jesus nós somos mais do que vencedores. Desejo a todos vocês uma semana de bênção, uma semana guardada, protegida e amparada pelo Senhor. Nos cultos presenciais de nossa igreja deste domingo, tanto às 10h30 quanto às 18h, contamos com a presença e a participação do reverendo Euler Cleiton Gomes da Silva como mensageiro de Deus, apregoando-nos a palavra que o Senhor lhe confiou para a edificação dos nossos corações. Se você puder, venha estar conosco, acolhendo ao ministro em amor e ouvindo aquilo que ele nos fala, pois é para o nosso bem. E o trabalho com os adolescentes e jovens de nossa comunidade tem prosperado. Hoje eles fazem um encontro às 15h30 e estarão juntos participando dos trabalhos musicais de nosso culto vespertino presencial, às 18h. Se você tiver chance, venha estar conosco nesta celebração e prestigiar também os nossos moços. É coisa boa e agradável e certamente muito nos abençoará. E é com grande alegria que sublinhamos a retomada de nossas transmissões aqui do santuário, após um período prolongado de convalescimento que ainda perdura, mas de severas limitações motoras, as nossas gravações precisaram ser feitas de casa e isso causou algum prejuízo à qualidade dos nossos vídeos, não à nossa devoção, por certo. Mas é bom e agradável estarmos de volta aqui à casa de Deus. O pastor segue em tratamento. Dentro de mais algumas semanas, deve se submeter a uma segunda intervenção cirúrgica no mesmo pé. No entanto, já consegue ficar de pé por um tempo um pouco mais prolongado, o que viabilizou as nossas gravações do culto e também da série 1 Minuto nas Escrituras, que está sendo retomada nesta semana. Continuamos agradecidos a toda a comunidade de fé, a cada irmão e irmã que nos endereça palavras de carinho continuamente e intercede por nós perante o trono de Deus, dando este bom testemunho de que Deus tem ouvido as orações do seu povo e dado resposta ao seu clamor.
continue a orar por nós. Estaremos também orando pela igreja em todo o tempo e Deus muito nos abençoará. Convido você à oração final. Vamos falar com Deus, evocando a prece que aprendemos do Senhor Jesus Cristo, a chamada oração dominical ou do Pai Nosso. Feche os seus olhos, corações unidos, numa só fé. Digamos juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Celeste, e a comunhão do Espírito Santo permaneçam sobre todos, hoje e eternamente. Amém.